Vamos lá, todo mundo abram aí a página 100 do livro de ciências, ainda é falando sobre o reino animal. E continuação da aula anterior, né? Falando sobre a classificação dos vertebrados. Na aula anterior, a tia Cida falou sobre os mamíferos, né? Que são aqueles que têm o corpo coberto por pelo, que respiram pelos pulmões e que nascem da barriga e quando nascem mama. Hoje a tia na classificação dos vertebrados estão 5, como sempre a tia fala para que vocês não esqueçam. Porém, a tia Cida está explicando um por vez para que vocês entendam melhor e não se confundam, certo? Cada um tem a sua forma de ser classificado. A tia falou na aula anterior sobre os mamíferos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais dois, os répteis e as aves, certo? Então, vamos lá. Eles são classificados em 5, né? Entre os répteis, as aves, os mamíferos, peixe e... Qual é o próximo? E os anfíbios. Vamos lá. Na página 100, está falando sobre os répteis, certo? A aula anterior eu falei sobre os mamíferos, que a tia já relembrou vocês o que são. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as aves e os répteis. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os répteis. Vamos lá. Vocês podem acompanhar a tia Cida aí na página 100. Os répteis são animais que nascem de ovos que, na maioria das vezes, desenvolvem-se fora do corpo da fêmea. Por isso, são denominados ovíparos. Ou seja, diferente dos mamíferos, os répteis nascem do ovo, certo? Lembre, para vocês não confundirem, os répteis, diferente dos mamíferos, eles nascem de quê? De ovo. E são chamados de quê? Ovíparos, certo? O nome já diz, ovíparos, tá bem? A tartaruga são répteis que colocam seus ovos na areia da praia e depois em terras. Ou seja, ele faz ali o seu buraquinho, local de esconder os seus ovinhos lá na praia e lá, através dos ovos escondidinhos, desenvolvem o quê? As tartarugazinhas, não é isso? As serpentes, comumente chamadas de cobras, os jacarés, os lagartos, os camaleões e as lagartixas são também exemplos de répteis, certo? Vamos lembrar que esses bichinhos, eles são considerados répteis, pois nascem de ovos, provavelmente eles têm carapaças, escamas, né? Ou placas duras, ou seja, tem algo diferenciado. Cada um possui suas características. Os répteis nascem de ovos, são considerados ovíparos, eles têm carapaças, escamas ou placas duras. As cobras e os lagartos têm o corpo coberto de escamas. Os jacarés e os crocodilos possuem placas duras revestindo o corpo. E alguns répteis possuem uma carapaça revestindo-as, como as tartarugas e os jabutis. Ou seja, diferente de nós, né, mamíferos, nós, o que nos protege, né? Nós temos pelos, pelinhos servem para nos proteger, a tia explicou, né? Os pelinhos que tem na narina, os pelinhos que tem aqui, são considerados poros, né? Por onde respiramos, sai o nosso suor. E os répteis, eles têm essa plaquinha dura ou escama, como é o exemplo da cobra, não é isso? E as tartarugas, elas têm aquela placa dura, como meio de proteção, né? Tudo isso, essas características que existem nos répteis, é como meio de proteção. Não sei se vocês já viram algumas cenas de algumas pessoas, muitas vezes, que sobem até em cima, né? De algumas tartarugas. Então, imediato, quando você chega fora, próximo dela, ela já esconde a cabeça dentro ali daquele local. É como se fosse uma caixa protetora, né? Então, jacarés, tartarugas, então elas possuem essa camada dura como meio de proteção. E existem outros exemplos,
certo? Ó, aqui a tia colocou algumas características para lembrar vocês, que também está aí no livro de vocês. Os répteis têm a pele grossa e coberta por escamas ou por placas grossas. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. A respiração dos répteis é pulmonar, ou seja, os répteis também respiram pelos pulmões, certo? Ou uma característica parecida com os mamíferos, certo? Eles respiram pelos pulmões, o que protege eles são essas placas duras ou essas escamas, certo? E eles nascem do ovo, diferente da gente que nasce da barriga. Os répteis mamam? Será que eles mamam? Os répteis não mamam, não é isso? Vamos lá. Aqui a tia colocou alguns exemplos, né, de alguns répteis que vocês podem ver aí, ó, cobra, não é isso? Um lagarto, tartaruga. Então, muita gente... Oxe, a cobra tem... e é dura a pelezinha da cobra. A cobra, sim, era considerado também um tipo de réptil, certo? A cobra é tipo uma escamação, certo? A cobra não é placa dura. A cobra é tipo uma escamazinha que ela possui nela, certo? Pronto. Vocês agora podem irem para a página 102. 102. Colocaram? Vamos lá. Outra classificação dos vertebrados. Por que vertebrados? Porque eles possuem coluna vertebral, tem ossos, não é isso? Por isso que são considerados animais vertebrados. Então, a tia está falando aos poucos sobre a classificação desses vertebrados, que eles são classificados em 5 grupos, né? A tia falou na aula anterior sobre os mamíferos e hoje a tia vai falar um pouquinho sobre os répteis e as aves, certo? A tia já acabou de falar sobre os répteis, né? Que eles são ovíparos, nascem de ovos. Alguns podem viver em ambiente terrestre, lembrando isso também, ou aquático, que é o caso da tartaruga, né? Tem algumas tartarugas que sobrevivem na água, não é isso? E agora um pouquinho das aves. As aves vocês conhecem, né? Também, um pouquinho delas. Vocês podem acompanhar a tia também aí no livro na página 102. Vamos lá. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascer. Ou seja, as aves também nascem de ovos, né? Elas chocam, colocam lá o ovinho e após isso os ovos vão se desenvolver. A ave vai se desenvolver dentro desse ovinho e vai nascer. As aves têm bico, diferente dos mamíferos e dos répteis, certo? É parecido com os répteis? Sim, porque nasce do ovo também. Vamos lá. Característica das aves. As aves voam e têm o corpo coberto de penas. São todas vertebradas. Algumas voam alto, outras voam baixo. Umas têm bicos longos, outras bicos pequenos. Algumas cantam bem bonito, outras apenas piam. Ou seja, é uma diversidade, existem muitas espécies de aves, algumas até desconhecidas para a gente, né? Então, o nosso Brasil, ele também é muito rico em aves, existem algumas que estão ameaçadas de extinção, né? Então, as aves possuem bico, elas voam, algumas mais altas, outras não, algumas cantam, outras só piam, né? Faz só aquele barulhozinho menos, um pouco silencioso, certo? Então, vamos lá. E a tia vai falar um pouco as características do que está mostrando aqui no livro de vocês. Se locomovem sobre 2 patas, bípedes, né? Todas as aves nascem dos ovos, ovíparos, têm asas e apenas poucas espécies não podem voar, ou seja, a maioria voam, certo? Possuem bico, tem um corpo coberto de penas. Então, quando se falar de aves, a gente já lembra logo, associa logo o quê?
o bico, que elas voam, a maioria, né? Elas voam, elas são bípedes, que na maioria das vezes se locomove com duas patas, certo? Elas não têm quatro, certo? Preste atenção. Tem o corpo coberto de penas, por exemplo, da galinha, do peru e outros tipos de aves, certo? Os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruz, as corujas e os patos são alguns exemplos de aves, ou seja, existe uma diversidade muito grande, como eu acabei de dizer, que é desconhecida da gente, né? A gente conhece algumas espécies, nem todas. Porém, quando se tratar de aves, vamos lembrar que elas são ovíparos. E é uma característica parecida com os répteis? Sim, é parecida com os répteis, diferente dos mamíferos. Mamíferos nascem da barriga e mama. As aves, elas nascem, tanto elas como os répteis, elas nascem de ovos, são ovíparos, certo? Tem duas patas, a maioria voam, né? Cantam e assim sucessivamente. Aqui está o exemplo também de algumas aves muito bonitas, né? Algumas a tia não sabe, nunca nem viu. E aí, Vinícius, o que são répteis? Oxe, o Vinícius saiu? Cecília Nunes, o que são répteis? O que são répteis? Sim. Deixe-me ver. Ah, Cecília não estava prestando atenção na aula. Mariana, o que Tá, são na répteis? verdade. Eles andam na terra e rastejam. Alguns rastejam. Heloísa, o que são répteis? Tá desativado o microfone. Eu sei, tia, o que é répteis. Agora eu lembrei. Eu pergunto já a você, Cecília. Eu pergunto já. É, Heloísa, o que são répteis? répteis são aqueles pergunta bichos já, que nascem dos Cecília. ovos da mãe. Ah, já errou. Tá vendo, Cecília? Bora, Elô. Tá vendo que não prestou atenção? Se tivesse prestado, tinha respondido. Elô, o que são répteis? Eu, tia. Répteis são aqueles que Nascem Nasce do ovo. mamam. De mamam. Oxi, Nasce a tia falou que os répteis mamavam. Ô, tia, não. Meu Deus, a tia acabou de Os explicar répteis, eles têm placas na pé. que os répteis são o quê? Ovíparos. Não foi isso? Que nascem do ovo. Eles possuem o quê? Penas. Oxi! Jesus amado! Possui escamas. Muito bem, eu chego, estou assustada. Não acredito não, E segundo placas ano. grossas na pele. A tia desativou o microfone justamente para vocês prestarem atenção. Me responderam aí que os répteis mamavam. Me responderam aí que os répteis tinham pena. A tia não falou que os répteis tinham pena. A tia falou que os répteis tinham placa dura, escama ou carapaça. E que os répteis são ovíparos, porque os répteis, eles nascem de onde? Do ovo. Não foi isso que eu falei? Alguns podem viver no ambiente terrestre. Milena, preste atenção, segundo ano. Quando a tia pergunta, alguns de vocês ficam perdidos. Por que ficam perdidos? Porque acho que na hora que a tia desativa o som, como a tia não está escutando, vocês se perdem, se distraem,
certo? A tia repete. Se é uma coisa que eu faço, eu repito várias vezes a mesma coisa, justamente para que vocês não se percam. A Milena está conversando, cantando no coisa do microfone, aqui, ó. Na hora que a tia está explicando, a tia está ouvindo tudo. Então, estão confundindo os répteis com os mamíferos. A tia falou das características dos mamíferos, que eles mamam ao nascer, nascem da barriga, pode ter 2 patas ou 4, não foi assim? Mas hoje eu falei sobre os répteis. Se voltarem para lá para a página, dão para ver que os répteis são animais que nascem de ovos, na maioria das vezes desenvolvem fora da barriga da fêmea, por isso são denominados ovíparos, certo? E eles têm placaduras, carapaças ou escamas, que foi o exemplo da cobra, não foi assim? E o exemplo de placadura, a tia deu da tartaruga. Não foi? E após isso, eu perguntei, vou perguntar de novo. Highlander, fala para ti uma característica da ave. Das aves. Das aves. Eu sei. A tia falou Highlander. As aves, elas nascem de ovos. Nasce de também ovos. E às vezes, algumas nascem com pena. Com pena, muito bem. As aves é mais fácil de vocês lembrarem, então não confundam. As aves, elas nascem de ovos, né? Elas têm penas. Tem mais o quê? Qual a outra característica das aves? Nasce de ovos. Eu sei. As aves têm bico. Tem bico. E o que mais? Eu falei mais característica. Alguém mais sabe? Elas têm um corpo coberto. Tem o quê? Ó, a tia falou que algumas delas cantam, outras só piam, não foi assim? A grande maioria voam alto, outras voam mais baixo. Não foi assim que eu falei algumas características? Oi, Gustavo? Sim. Professora, Gustavo? É tudo na internet mesmo. Oi? Aí eles vê tudo na internet. E foi. Vamos lá. Então, foi bem parecida os 2 grupos que a tia citou hoje, que foi dos répteis e foi das aves, certo? Tanto os répteis como as aves, elas são consideradas o quê? Ovíparos. Porque nasce de quê? Do ovo, não é isso? Vocês agora podem responderem aí a página 101. Pode começar a responder. Outra coisa para a tia lembrar. Ovíparo é porque nasce do ovo. E vivíparo é porque nasce de onde? da barriga. Da barriga. Muito bem, Vitor. Vivíparo porque nasce da barriga e ovíparo porque nasce do ovo. Vamos lembrar desses 2 detalhes. Ovíparo, o nome já diz ovo. Vivíparo da barriga, certo? Tia, eu já comecei a fazer e já terminei. Eu só quero saber o que é esse animal. Não entendo a primeira questão. Presta atenção. A tia vai mandar outro link, certo? Porque aí a gente responde, tá bem?